Olá, esta é a aula número 30 para os alunos que estão interessados nas habilidades do vestibulinho da ETEC e do Enem. As últimas aulas são mais focadas no Enem, porque obviamente, igual eu falei em vídeos anteriores, nós temos mais habilidades exigidas do Enem do que da ETEC. Antes de iniciar a aula, gostaria que você curtisse o vídeo, compartilhasse, divulgasse aí para as pessoas terem acesso a esses conteúdos, obviamente os que estão interessados, certo? Então vamos lá, o tema hoje é probabilidade. Vou dar uma relembradinha aqui básica na probabilidade e aí a gente vai fazer 4 exercícios nesta aula de hoje. Então, a probabilidade é um ramo da matemática que analisa as chances de algum evento acontecer. Então, probabilidade é sinônimo de chance. E aí a gente analisa os experimentos, dependendo da expectativa e tal, qual é a possibilidade de uma chance acontecer mais do que a outra, né? E aí tem várias situações que a gente pode aplicar esse conceito, inclusive jogos conhecido como jogos de azar e tal. E aí existe um ramo da matemática dedicada somente a isso, tá? E é por meio de uma probabilidade que podemos saber a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda, né? Então aqui eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre isso, só para a gente geralmente começa em coisas mais simples para depois pensar em situações mais complexas. Mas, por exemplo, uma moeda, a chance dela cair cara seria uma chance no total de 2 possibilidades, certo? A gente pode representar dessa forma, a forma fracionária, uma chance no total de 2, ou dividindo, né, 1 dividido para 2 dá 0,50, vou colocar dessa maneira o decimal, ou seja, a gente pode representar numa forma fracionária, numa forma decimal, ou a gente pode escrever também numa forma de porcentagem. O que é 0,50? É a mesma coisa que 50% de chance, uma chance no total de 2, 50%, metade das chances. Ou seja, a probabilidade pode ser apresentada nessas 3 formas: fracionária, decimal ou percentual. A maneira que está mais caindo assim no Enem é a forma fracionária. Então, dependendo da situação, a gente pode utilizar os conceitos das operações com frações para poder resolver alguns exercícios de probabilidade, certo? Bom, então vamos ao exercício 1. Tá? Esse exercício ele foi anulado, foi a única questão de matemática que foi anulada no Enem de 2020, porque tem um erro de interpretação no enunciado. Eu já falo o que está errado, tento explicar para vocês porque que não dá aquela chance. Vou resolver de acordo com o que a maioria entendeu que o elaborador da questão, na banca do Enem, né, do Instituto INEP, né, e que ele tentou pensar, mas teria mais possibilidades, a gente vai analisar de acordo com o que a maioria pensou aí. Bom, amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um sorteia o nome de uma pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, a primeira pessoa presenteia o seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. Ou seja, tem uma quantidade de pessoas, às vezes pode repetir uma pessoa sorteada, e foi isso que aí bagunçou o exercício, certo? Vamos ver aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, são 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, ainda tem a situação aqui do casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por um sorteio.
qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do que formam o casal, certo? Bom, então aí tá aqui as alternativas em forma de fração, tá? Eu vou explicar aqui primeiro por que tem uma situação que não foi pensada nesse enunciado e dá mais possibilidades. Então, por exemplo, vou representar por letras aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, não é isso? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. Então, o que acontece? O que não foi pensado lá? Vamos dar um exemplo aqui, aí eu já vou colocar já das pessoas aqui esse daqui vai ser o casal, tá vendo? Que ele falou que pode ser o primeiro ou último, tá? E aí o que acontece? O que não foi pensado? Vamos imaginar que a pessoa A tire a pessoa B, tá? E a pessoa B tire a pessoa C. E vamos imaginar uma situação que pode acontecer desse C voltar nesse A aqui, ó. Certo? Vou arrumar aqui porque ficou meio estranho aqui a setinha que eu ia fazer. Aí, isso pode acontecer, aí fecha um ciclo. E aí o que acontece? No enunciado não está claro o que vai acontecer. E repara que, por exemplo, poderia voltar aqui já no B, né? O A tirar o B, ou o A tirar o próprio A. Essas situações não estão descritas no enunciado. O que vai acontecer, como que vai distribuir novamente, se vai ser feito um sorteio, tal. Então aí tem muitas possibilidades possíveis. Por isso que essa questão ela foi anulada, tá? Então nós vamos pensar como que o selecionador aí, o cara que desenvolveu a questão, né, as pessoas da banca, pensou a questão é uma possibilidade, tá? Então aqui no caso, ó, o A e o J são duas possibilidades deles serem a primeira pessoa sorteada, certo? No total de quanto? No total de 10. E aí a gente vai combinar porque ele quer saber da primeira pessoa e da última, tá? Então, por exemplo, se eu tirei o A, vai sobrar só o J, né, como possibilidade. E esse J sair na última pessoa seria uma chance no total de 9 possíveis, não é isso? Então nós vamos combinar as duas possibilidades. Aqui o que dá para fazer? Só para lembrando, né, a gente multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, multiplicação de fração. E aí, para ficar mais fácil, a gente pode simplificar esses dois números aqui por 2, porque ambos são par. 2 dividido por 2 é igual a 1, e 10 dividido por 2 é 5. Tá? Então multiplica, esta é a ideia que pensou, mas foi uma questão anulada porque tem essas várias situações aqui que pode repetir, então o número de probabilidade seria um pouquinho maior, tá bom? Questão 2, exercício 2 também do Enem 2020. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição do imposto de renda antes dos demais contribuintes. Restituição, para quem não sabe, né, cobra-se durante o ano, dependendo da renda, tem a faixa de renda, um percentual, um valor que é pago, ou pode ser durante o ano, ou pode ser a renda bruta, tal, e aí você paga. E aí a restituição é fazer o quê? Você solicitar o reembolso perante a Receita Federal, tá bom? A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições do imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem crescente, ou seja, vai apresentar na tabela, em ordem decrescente, perdão, ou seja, vai ser da idade maior para a idade menor, certo? Dentro dessa idade do que é considerado idoso aqui no Brasil. Bom, e aí diz o seguinte, continuando a leitura: em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem será decidida por sorteio. Então, pessoas que têm a mesma idade, a ordem será por sorteio. Aí tem aqui a tabela, já o nome das pessoas e a ordem em
em valor decrescente, tá? Do maior para o menor. Eu vou continuar a leitura, depois a gente volta aqui na tabela, tá? Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber a restituição é igual a... Aí tá lá as alternativas. Vou voltar aqui na tabela porque a gente precisa saber aonde está o João, tá? Então é o seguinte, ó, aqui tem o primeiro, certo? Pelo que fez aí, seria o primeiro Orlando, o segundo seria o Gustavo, o terceiro a Luana. Aqui eu vou seguir a ordem, tá? Porque não tá claro o que vai fazer nesse caso aqui, mas pra gente não vai interessar muito, que ele quer saber a 7ª pessoa. Vamos lá, continuando. Então aqui o quarto é a Tereza, certo? A quinta seria a Márcia. O sexto colocado aqui seria o Roberto. E aí nós chegamos na faixa dos 7º colocados, que seria toda esta parte aqui da tabela, tá? Qualquer um desses daqui podem ser representado pelo 7º colocado da lista. E aí o que a gente percebe aqui? Que são, o João está entre elas, obviamente, e são 4 pessoas dentro dessa faixa aqui, todas com 75 anos de idade, certo? E aí fica fácil de saber, tá? Então, as pessoas que tem lá, tá, são, olha lá, Heloísa, Marisa, Pedro e João, certo? Então, nós temos, vou pôr por abreviando aqui, ó, que fica mais fácil. Heloísa, Marisa, Pedro e João, certo? Então essa é as possibilidades para o 7º, a 7ª pessoa da lista, tá? E aí o que acontece? Como vai ser feito um sorteio, o João é uma possibilidade no total de quantas possíveis aí? Quantas pessoas que tem aqui? Aí você já consegue matar o exercício numa boa, né? Porque qualquer um desses daí podem ser o sorteado, que é uma chance no total de 4 pessoas. Aí só colocar em forma de fração lá, não tem perigo nenhum, tá? Exercício 3 no Enem 2021. Na loteria Lotex, cada aposta corresponde a uma marcação de 50 números em um cartão. Caso o apostador marque uma quantidade inferior a 50 números, o sistema completará aleatoriamente a aposta até integralizar os 50 números necessários. Então, ele joga um valor menor, o sistema vai completar, certo? Por exemplo, o cartão de aposta retratado representa as escolhas de um jogador antes que o sistema integralize o seu preenchimento. Então tá aqui, tá? No total são uma quantidade de números aqui. Aqui no caso vai de 1 até 0 aqui, tá? São 100 números, e aí ele colocou alguns números, não colocou todos, tá? Ele marcou alguns números, depois a gente vai fazer a contagem desses números, mas o sistema vai completar até os 50 que estiver faltando, foi isso que falou lá. Com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que os números, que o número racional corresponde ao quociente. Quociente é o resultado de uma divisão, né? Isso aqui, se a gente dividir, vai dar o quociente, tá? Do número de pontos marcados pelo sistema em seu jogo, pelo número máximo de pontos de pontos para validar a sua aposta é igual a. Então aí nós vamos analisar. Primeira coisa que nós vamos fazer é representar aqui o valor aqui que é o total que pode ser feito, que é o 50. Tá? E aí diz o seguinte, que se o jogador pode jogar 50 números, mas se ele não jogar 50, o sistema vai completar aleatoriamente os números que estão faltando. Então nós vamos ver aqui no cartão quantos que ele marcou aqui, o caso do jogador aí. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então ele jogou 22 números. Como o sistema vai completar o que falta para 50, nós vamos ter que fazer o quê? 50, certo? E ver o quanto que está faltando para o sistema completar. 50 menos 22, que ele marcou 22. E aí você subtraindo aqui, você vai ver o quanto que falta para o sistema marcar aleatoriamente. Ele vai marcar o que o exercício diz, para dar os 50 números. E aí você vai colocar esse número aqui. E aí o que acontece? Se você comparar com as alternativas, você vai ver que nenhuma tem os 50 na parte de baixo. Por quê? Aí no caso, quando a gente chegar no número, você vai ter que simplificar esse valor. Ambos os números serão pares, e aí é só você dividir os dois números pelo denominador 2, né? O 2 divide os números pares, aí você vai conseguir encontrar a resposta. Então vai ter que fazer uma simplificação só, e aí você encontra a resposta do exercício, tá? Bom, aí nós vamos para o último exercício de probabilidade. Probabilidade é um tema que cai bastante aí no Enem. E aí nós vamos ver o exercício do Enem 2021. O organizador de uma competição, de um lançamento de dados, pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos. Dardo é aquele objeto que a gente lança naquele alvo, né? E pontua caso acerte pelo menos um no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores tenha em cada lançamento 1 de 2 de probabilidade de acertar o alvo. Então, metade da chance de acertar o alvo, tá? A fim de tornar o jogo mais atrativo, ele planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em cada rodada seja superior ou igual, ou seja, maior ou igual, a 9 sobre 10. Então, houve uma modificação na probabilidade de acordo com o texto. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos, ou seja, 3, ele vai aumentar a quantidade, a serem lançados em cada rodada. E aí, com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima, porque pode ser um valor maior, tá? Então tem que ficar atento aí, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo uma coisa importante a gente ver, né? Tem não precisa nem fazer conta, se a gente entender o texto, já dá para eliminar uma alternativa. Como ele vai aumentar a quantidade de dados, começa com 3, então não pode ser 2, certo? Então pode ser qualquer uma dessas daqui. E aí ele quer saber a quantidade mínima, então significa que pode ser um valor maior, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar primeiro a probabilidade do acerto. E aí depois nós vamos pensar no erro, que aí fica mais fácil da gente fazer o exercício pensando na probabilidade de não acontecer alguma coisa. Bom, então o que acontece? Então nós temos aqui uma situação que diz o seguinte, que para cada jogada ele tem uma chance no total de 2, tá? Então isso aqui, como não falou, né? Isso aqui pode ser feito várias e várias vezes, não é? Uma no total de 2 possibilidades, e assim vai até infinitamente, tá? E aí o que nós vamos ter que descobrir? Nós vamos ter que descobrir qual é o número que eu vou ter que substituir para que essa chance seja maior ou igual. Já vou usar ou superior, né, ao valor que ele marcou lá, que ele fez uma modificação no jogo e falou que pode ser 9 sobre 10, certo? Então isso aqui a gente vai multiplicar infinitamente. A gente pode escrever de uma maneira geral, como é potência, certo? A mesma base, a gente pode escrever isso aqui em forma de potência, ou seja, seria 1 sobre 2 elevado a n, né? Esse n pode ser qualquer número que a gente não sabe qual que é, a gente vai ter que descobrir. E a probabilidade
para o jogador tá dentro da nova regra do jogo, vou colocar aqui entre parênteses, que acho que vai ficar melhor da gente poder entender, seria 1 sobre 2 elevado a n, né, que pode ser qualquer número que a gente vai apresentar, e isso vai ter que ser maior, né? Vou considerar só o maior, que aí dá para entender. E aí, maior do que 9 sobre 10, certo? Foi o que ele falou aí, que a chance que vai ter. Ele vai aumentar o número de dados para que esse valor seja, a probabilidade seja 9 sobre 10, tá? E aí o que acontece? Se a gente for resolver aqui essa equação, a gente vai ter uma dificuldade com esse 9 aqui, que não vai dar um número exato. Então nós vamos pensar na possibilidade do erro, tá? Que aí fica melhor da gente resolver. Então, analisando aqui, ó, o mesmo valor que a gente fez, pegando lá do texto, a chance é 1 sobre 2, não é isso? 1 sobre 2 elevado a n. Se aqui tem que ser maior, eu estou analisando o contrário, ou seja, a situação que não pode acontecer, que no caso do erro, então se é o contrário de maior, é menor, certo? Então estou analisando pelo erro, que aí vai ficar mais fácil da gente poder resolver. E se a probabilidade é de 9 no total de 10, a possibilidade de não acontecer, certo? Seria 1 no total de 10, certo? Porque somando os dois vai dar 10 possibilidades no total de 10. Então, se a possibilidade de acontecer é 9 no total de 10, a possibilidade do erro, ou seja, de não acontecer, seria 1 sobre 10, tá? E aí fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Aqui a gente consegue resolver com mais facilidade, porque os numeradores serão 1, aí os dois serão 1, aí fica mais fácil. 1 elevado a n, ou seja, qualquer número que eu substituir aqui sobre o n, né, o 1 elevado a qualquer expoente vai dar o próprio 1. Então aqui eu já posso colocar 1, e o 2 elevado a n eu vou colocar ele aqui, né? Lembrando que potência de fração a gente faz os dois camaradas aí, né? E aí eu vou copiar esse camaradinha aqui, que é a possibilidade de não acontecer o evento, ou seja, probabilidade do erro, tá? Da gente não de acertar, o contrário, errar, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente pode resolver multiplicando, né, as duas possibilidades aqui. O 10 está multiplicando, dividindo passa multiplicando, então vai ficar o seguinte, vai ficar 10, né? O 10 ele tem que ser menor do que 2 elevado a n multiplicado por 1, elemento neutro da multiplicação vai ficar 2 elevado a n, tá? Eu só vou organizar para ficar mais fácil aqui para poder descobrir, ou seja, vou colocar a letra primeiro e depois os valores. Vou inverter aqui, na verdade, né? E eu vou inverter o sinal, obviamente. Então vai ficar 2 elevado a n, tem que ser maior do que 10, certo? Obviamente que aqui tem várias possibilidades de resultado, porque se tem que ser maior que 10, pode ser de 11 a 1 milhão, pensando nos números inteiros, né? Infinitamente, né? Pode ser qualquer valor, só que a gente tem que pensar nas alternativas, qual é o valor mínimo. O 2 eu já eliminei porque já alterou, e aí sobra algumas alternativas. Você tem que ver a primeira possibilidade, substituindo aqui para o n, né? O n tem que ser igual a um número daqueles que está lá, e esse resultado tem que ser maior do que 10, tá? É o menor valor que vai dar, quantidade mínima, tá bom? Então é isso para a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Até!